Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Sejam bem-vindos vocês que nos assistem de casa. A gente já pede que pegue essa live, já encaminhe para os seus amigos, as pessoas que você ama, compartilhe na sua rede para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível. Para a gente que está aqui no salão, vamos só desligar, né, ou deixar no silencioso os seus celulares, para que durante a palestra a gente possa aproveitar da melhor forma possível a mensagem que eu vim aqui hoje trazer para vocês, essa mensagem que é intuída, para que chegue no coração de cada um. Vamos todos fechar os olhos e fazer a nossa prece inicial. Cada um sabe o que traz no coração, cada um sabe das suas ansiedades, dos seus desafios, dos seus problemas. A gente veio aqui hoje em busca do alimento espiritual, do alimento da alma. Então que a gente possa se entregar nesse momento à espiritualidade que está aqui trabalhando. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Percebam como cada anjo trabalha em prol da vida de cada um aqui. Aqui é como um hospital, dando remédio para o nosso espírito, curando as nossas feridas, trazendo a paz que o mundo muitas vezes tira. Aproveitem esse momento e pensem também naquelas pessoas que de alguma maneira estão precisando receber essa paz. Que através do nosso pensamento, que nós sabemos que sintoniza em tudo e com todos, essa paz vai chegar. Entreguem-se. Aproveitem esse momento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Antes da gente entrar na palestra, tem alguém a primeira vez hoje? Todo mundo já de casa, que bom. Dia 31 a gente tem a feijoada. Então, quem não adquiriu o seu ticket, procure os voluntários para nos ajudar. É um evento que a gente faz aí, é o segundo evento grande que a gente tem no ano, que é muito importante para ajudar a manter a casa. Então, quem puder, ajude, além de saborear uma deliciosa feijoada, que serve 2 pessoas. Se não puder vir no dia para pegar, a gente vai usar a feijoada para doação para o Morro da Dona Edith. Então, das 2 maneiras tem como ajudar, tá? Se não pode vir, a gente pode doar também, tá? Então, dia 31, o valor é R$50. Vamos falar hoje, então, de um ponto central da nossa Páscoa. Essa tal Páscoa que virou muitos coelhinhos, muitas guirlandas, muito chocolate e pouco a figura central, que é Jesus. Embora a doutrina espírita não comemore a Páscoa, não tem essa data, que é uma data que nós vamos até falar no próximo sábado. Minha palestra de sábado vai ser só sobre a Páscoa. Então não vou entrar aqui muito nesse tema, mas a gente, como espírita, reflete esse período.
A gente medita esse período. E quem é essa figura central? Jesus. E o tema da palestra de hoje é a identidade de Jesus. E aí vocês devem estar se perguntando assim, identidade de Jesus, Karine, mas a gente já sabe quem é Jesus. A gente já viu centenas, quem nunca viu Paixão de Cristo na sessão da tarde? Né? Todo mundo já viu o filme, todo mundo já teve contato com a Bíblia, né? Enfim, todo mundo conhece. Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns aspectos da identidade do nosso Jesus que vão fazer vocês refletirem um pouquinho mais além. Vocês sabiam que no Evangelho do Apóstolo João, Jesus, ele próprio se apresenta, ele diz quem ele é 6 vezes. 6 vezes ele usa o termo eu sou. E você quer alguma coisa mais clara que eu sou para definir alguma coisa? Eu sou é uma definição sem margens para outros entendimentos, né? Mas antes da gente falar lá do Evangelho de João, eu vou trazer um trecho para vocês da Revista Espírita de 1862. Nós vamos voltar lá em 1862, quando Lacordaire fala para Kardec e Kardec fala para a gente. Ele diz assim: ao lado de Deus estão numerosos espíritos puros que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigir a execução. Podeis chamá-los de Cristos. Deus escolheu dentre eles seus enviados para missões especiais. Jesus, é o Cristo da Terra. Isso o Espírito fala. Veja o que esse Espírito fala para Kardec, né? Ao lado de Deus estão espíritos puros dos mais altos graus. Ou seja, quando você se torna um espírito puro, você só está começando a jornada. Porque dentro da escala de espírito puro, está no livro dos espíritos, essa classificação, você ainda tem algumas escalas para chegar num patamar de Cristo, né? Ali você tem alguns graus. Essa, gente, é a primeira afirmação da identidade de Jesus que eu vou dizer para vocês. Ele é o nosso irmão mais velho. Jesus já passou por todas as etapas de evolução que nós estamos passando. Jesus já esteve no mundo de prova e expiação. Jesus já foi uma mona, que veio lá do início. Ele já passou por todos os desafios, já fez a nossa caminhada. Por isso que o Espiritismo tem muito como o irmão mais velho, né? Quando a gente fala de um espírito crístico, como Kardec cita aqui pra gente, a gente chama um estado crístico, um estado de evolução, tá? Que concede àquele espírito a condição de governar mundos, tá? E aí eu vou trazer para vocês uma informação muito importante. Quando a gente fala a palavra Cristo, ela é uma palavra substantiva, tá? Ela tem que ser tomada de forma substantivamente, tá? Ela não é um nome. Então, na Bíblia, muitas vezes e outras religiões trazem muito como Jesus Cristo. Não é Jesus é um nome. Cristo é uma condição. Não é, ele era comum era de chamar de Jesus de Nazaré, né? Que era o nome dele, né? Então, Cristo é uma condição, isso a gente tem que ter em mente, né? Então, como o Espírito fala, Jesus é o governador da nossa Terra, tá? No nosso sistema solar, existem hoje de 8 a 9 planetas, se a gente for considerar Plutão, porque está tendo uma divergência, os cientistas dizem que Plutão já não é mais um planeta, né? Aí nós temos a Via Láctea, que é a nossa galáxia. E dentro, isso é uma galáxia. Mas existem mais de 200 bilhões de galáxias. Segundo a ciência, com certeza tem muito mais que isso. A ciência conseguiu mapear isso, né? Ou seja, do planeta Terra é Jesus Cristo. Mas existem, bilhões de mundos com outros governadores, né? Então, Jesus é o da Terra. Tá tudo bem até aí. Até aqui todo mundo está se situando, né? Acho que tá claro, né? Como nós conhecemos esse nosso irmão mais velho, Jesus, ele é um espírito, então, que conseguiu chegar nesse grau, é um espírito de alta envergadura, um espírito que chegou na sua maior escala, né, de iluminação.
E por que eu estou enfatizando isso? Para a gente começar a situar, entender um pouquinho da grandeza desse Espírito, quando a gente fala Jesus. Da grandeza desse ser que passou na Terra, né? Esse Espírito conta para Kardec, fala ali naquele trecho, na Revista Espírita, que Jesus está ao lado de Deus. E aí vem a nossa reflexão. O que isso significa, gente? Jesus está ao lado de Deus. Significa que esse Espírito, Jesus, ele evoluiu tanto, ele chegou numa escala de iluminação tão grande, que o seu pensamento, ele é totalmente alinhado ao pensamento de Deus. Totalmente alinhado. Ele é translúcido ao pensamento de Deus. Tá? Por isso, quando Jesus fala em vários trechos do Evangelho, propriamente da Bíblia, ele diz uma frase assim: eu e o Deus somos um só. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Isso quer dizer que é um só. É um só. Quando Jesus falava, enquanto ele esteve aqui há 2000 anos atrás, quem falava? Era Deus que falava. Porque Jesus era um médium de alto escalão, de mediunidade, né? Muito iluminado e canalizava a mensagem direta de Deus. Era isso que acontecia. E para a gente falar de Deus, quando a gente pensa assim, canalizar uma mensagem de Deus, falar de Deus é muito abstrato, né? É muito abstrato. Entra num bate-papo de Deus, assim, é uma coisa que, quem criou Deus, né? Tá, se Deus, você entra assim, é um buraco, a gente como ser humano parece que é uma coisa, a gente é muito infantilizado que a gente pintou Deus como um homem velho, de barba, sentado num trono, com vestes de ouro, né? E governando tudo ali com a sua mão, né? Mas longe de ser isso, gente. Longe de ser isso. Na Gênese, que é um livro da codificação espírita do Pentateuco, diz o seguinte, lá nos primeiros capítulos: Deus é a inteligência suprema, não é feminino, não é masculino, é um ser imaterial, não tem começo, não tem fim, ele é uma divindade. Isso é Deus. E como que faz para entender isso, né, gente? Como entender essa questão, né? Essa divindade que é Deus. A nossa condição evolutiva, nossa condição aqui, eu, você, todo mundo está aqui dentro dessa sala hoje aqui me ouvindo, ninguém tem essa condição hoje de compreender. Nós temos a condição de entender os atributos de Deus que estão codificados na Gênese, inclusive. Atributos. Mas a gente não tem como penetrar em, de fato, o que é Deus. A gente sabe dos atributos: inteligência suprema, bondade, justiça, misericórdia. Tudo vê, está em tudo. Isso são os atributos de Deus. E aí eu tirei desse livro, a Gênese, um trecho para vocês. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta muito sentido próprio, que só se adquire por meio da nossa completa depuração de espírito. Ou seja, quanto mais eu evoluo, quanto mais eu chego perto de ser um Cristo, mais eu vou entender, vou estar diluída nesse entendimento, né? Mas não se pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pelo meio do raciocínio, pode chegar a conhecer os atributos. Foi o que eu disse ali, né? Porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria a compreensão de toda a obra da sua criação. Está lá em Gênesis. E aí, olhando para toda essa dificuldade de compreensão que nós temos até hoje, pensa, isso há 2000 anos atrás, e hoje nós estamos aqui com essa mesma dificuldade, né? E ainda vai ser difícil. Jesus pensou, calma aí, gente, fiquem tranquilos, eu sou o seu governador, mas eu estou descendo aí para ajudar vocês nesse entendimento. Segura as pontas que eu estou descendo. Calma, calma. Respira. Estou indo aí, fiquem tranquilos. Eu vou explicar para vocês esses atributos. E aí Jesus veio e deu a nos conhecer essa divindade dentro desses atributos. Com Moisés, gente, nós
começamos a entender um pouco mais o que era essa divindade. Não vamos excluir Moisés da história. Moisés, ele chegou e disse assim, olha minha gente, vamos parar com a palhaçada, é só um Deus. É só um Deus. Né? Porque era um mundo politeísta, antiga Grécia, antigo Egito, tinham vários deuses. Era uma bagunça só, se adorava tudo. O sol, o cavalo, o bezerro de ouro, as águias, a terra, tudo era um Deus para eles, né? E aí Moisés chega e dá nos dedos já, né? É um Deus só. Mas, gente, esse Deus é um Deus bravo. É um Deus que pune, é um Deus que tira, é um Deus que premia, mas ele também castiga. Se você não faz o que ele quer, ele vai mandar 7 pragas na tua porta. Isso foi o que Moisés disse. Mas era necessário falar assim, porque realmente nós éramos bárbaros. E aí vem a primeira psicografia direta, que foi as tábuas da lei, que foi feita lá nas pedras, onde Moisés codificou 613 leis. E dessas 613 ele tirou 10, que são os 10 mandamentos. E aí a gente teve o primeiro contato com aquele Deus que a gente devia temer. E aí veio Jesus, com seu jeito amoroso, didático, manso, e disse assim, ó, minha gente, Deus é um só realmente, mas Deus é Pai. Deus é pura bondade, é puro amor e é pura justiça. Ele não é um Deus do trovão, mas ele é um Deus da compaixão. Foi isso que Jesus veio falar. Jesus ali já deu um alívio pro nosso coração, né? A gente já estava ali meio atordoado com medo, Jesus já deu aquele... deu para respirar um pouco, né? Antes a gente tinha muito medo. Fiz errado, vou ser premiado. Fiz certo, vou ser premiado. Fiz errado, vou preparar já a minha porta, as 7 pragas vão chegar. Era aquela tensão, né? E aí Jesus coloca dentro das possibilidades daquela época que Deus, ele não é assim de premiar e castigar. Não é esse Deus, né? Jesus, ele resume que se você anda conforme as leis do universo que regem todos os mundos, mais perto da verdadeira felicidade você vai estar. Se você anda ao contrário das leis divinas que regem todos os mundos, mais sofrimento você vai ter. E por que a gente vai ter sofrimento? O sofrimento ele é para quê? Para nos lembrar que nós estamos fora do caminho e que a gente precisa voltar para a estrada. É para isso que serve o sofrimento. Tá? Então, Jesus falou, eu não vim destruir a lei, eu não vim jogar abaixo as leis de Moisés, eu não vim rasgar isso. Ele veio resumir. E qual foi esse resumo que vocês estão careca de saber? Nessa sala aqui, se eu for perguntar mesmo, todo mundo tinha que responder. Qual que é essa lei? A única lei resumida que Jesus nos trouxe. Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a maior lei. Né? E essa máxima, Jesus, gente, olha, eu não contei, mas deve ter umas 150 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. O Cláudio está aqui, não me deixa mentir, que a gente estuda o Evangelho. Essa frase está aqui, ela norteia tudo, né? E ele fez esse grande resumo, que nós temos que reverenciar Deus, honrá-lo, amar o próximo com o amor que nós temos dentro do nosso coração. Então, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Primeiro eu tenho que me encher desse amor, para depois poder dar para o próximo. Como é que eu dou uma coisa que eu não tenho? Né? Então, é dar o melhor de si. Então, Jesus, ele precisou vir, encarnar, ou sim, ele precisava? Não precisava. Karine, mas todos os Cristos e todos os planetas descem para fazer essa caminhada que Jesus fez? Não sei, gente. Tem coisa que também a gente não sabe, né? E também não tem importância saber, né? Não sabe? Jesus com a gente. Aí eu fico pensando, nós estava mal, né? A gente estava mal. Ele falou, vou descer porque o negócio aí tá complicado. E sabe quem que era aquelas pessoas lá, gente? Eu não vou dizer todo mundo aqui, mas a grande maioria. A maioria que está aqui nessa sala, me incluindo, estava lá e ouviu todas esses ensinamentos do próprio Deus e não ouviu, por isso que está aqui hoje. Por isso que a gente está aqui hoje, porque nós não ouvimos lá atrás isso. Eu não sei se a gente estava lá. Eu acho que sim, né? E olha essa missão, vamos começar a refletir essa missão. Então, Emmanuel nos diz, o Espírito Emmanuel, que Jesus governa do sol.
Jesus fica no Sol e irradia a sua luz para o nosso planeta. Aqui, ó, só irradiando com os seus trabalhadores de luz, obviamente que ele tem uma equipe, né? Olha só a envergadura desse espírito, gente. E aí, quando ele decidiu vir para a Terra, eu pergunto para vocês, ele nasceu no Albert Einstein? Ele nasceu no Hospital Chique lá, naquela época? Rodeado de ouro? Onde que Jesus nasceu? Numa manjedoura. O menino mal nasceu, era uma tiquinha de gente e já veio ensinando. Ensinou o quê? Humildade. Para vocês que não sabem, manjedoura, muitos sabem, né? Manjedoura, o que é uma manjedoura? É um coxo, onde se coloca comida para cavalo, para vaca, para os carneirinhos, onde dá a ração ali para os animais, né? Então Jesus ele já veio se mostrando como um alimento. Não foi por acaso que ele nasceu numa manjedoura. Ele já veio se colocando como eu vim para servir vocês, para ser o alimento da alma de vocês, né? E aí já veio um segundo ensinamento de Jesus. Lá em João 6,35, Jesus ele diz isso. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eis o alimento. Ele é o nosso alimento espiritual. E qual que é a dimensão dessa frase para a gente? Vamos refletir comigo aqui. Todo mundo aqui precisa comer, nós somos seres humanos. Qualquer alimento você pode comer? Claro que não, né, gente? Começa a comer só açúcar para você ver o que acontece com as suas coronárias. Começa só a fritar, comer fritura, hambúrguer. Começa a comer essas coisas para ver o que acontece. Você pode comer uma vez por semana? Também não. Você vai ficar doente, teu corpo vai enfraquecer. Ok. É a mesma coisa com alimento espiritual. A gente precisa de constância, de qualidade, um alimento de qualidade, o físico para nosso corpo, e constância desse alimento. Se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia, o que recomenda, né? A mesma coisa com esse alimento espiritual, que é o que Jesus diz. Eu sou o pão da vida. Quem, né, vem a mim não terá fome nem sede. Então, se a comida nos dá força para ficar de pé e trabalhar, criar nossos filhos, cuidar da nossa casa e a luta, o alimento espiritual, ele nos dá força para sustentar, nos ancorar para viver as lutas da vida. As dores, os sofrimentos, a doença, porque todo mundo vai passar por ela, né? Ele vai nos dar aquela, como uma âncora. Eu não tenho outra palavra para explicar para vocês. É uma âncora mesmo, para quando a gente passar pelos sofrimentos, pelas questões que a vida apresenta, a gente esteja mais forte, mais alimentado. Como se alimenta o espírito, né? Abastecendo o nosso psiquismo com as mensagens do Evangelho. Como que Jesus fala ali, quem vem até a mim? Como que eu vou até Jesus hoje? Pelo Evangelho. Por isso que ele reuniu os 12, já pensando que alguém tinha que propagar aquelas mensagens que ele estava falando, que o Deus estava falando. Nós sabemos que foi Deus que falou aquilo pra gente, né? Através da oração. A oração, Jesus fala isso, Jesus falou isso também. Através da oração. Quem assistiu The Chosen, lembra nesse seriado que várias vezes Jesus fala, eu estou me retirando e vou até o monte orar. Eu estou me retirando, ficarei em silêncio e vou orar. Gente, pode ir, eu vou orar. Então, a oração era aquela refeição dele espiritual do dia. É muito incrível essa série. Quem não assistiu, assista. É muito boa. Na Santa Ceia, Jesus, inclusive, disse, tomai todos e comei. Eu sou o alimento vivo. Ele quis dizer, aquele que estiver comigo, eu estarei com ele. Ou seja, se o meu pensamento está em Jesus, se eu me alimento do Evangelho, faço o meu Evangelho no lar, com a minha família, venho aqui, recebo, né,
a uma palestra, escuto o evangelho, tomo meu passe, leio a minha Bíblia, da forma que você tem de se alimentar do evangelho, faz a tua oração, você vai entrar em sintonia com Jesus. E quando você entra em sintonia com Jesus, você entra em comunhão com ele, que é o que ele fala. Eu estarei com ele. E aí você está se alimentando de Jesus e se fortalecendo. Então, evangelho, oração. Evangelho e oração. Começando por aí. Né? Isso quer dizer que eu não vou ter mais problema, Karine? Ninguém diz isso. Ninguém promete isso. Jesus não disse isso, né? Vai ter dificuldade, gente. Senão a gente não estaria aqui. Mas Jesus nos ensinou. E essa frase, para mim, é a frase perfeita que Jesus fala. Quem quer vir até mim, tome a sua cruz e caminhe. E muitos de vocês devem se perguntar, mas me diga o que é essa cruz, Karine? Porque a minha está pesada. Eu já não estou mais conseguindo. Essa cruz vai demorar, vai crescer, vai... O que é essa cruz, gente? É as nossas imperfeições. Tá vendo como Jesus, ele falava em parábolas. Era metáfora. Essa cruz, ele usou para simbolizar as nossas imperfeições. Essa é a tua cruz. E cada um aqui sabe quais são as suas, né? Carregar a cruz é trilhar o caminho da evolução e vencer. Quando diz Jesus, eu venci a cruz. Quando Jesus diz, olha, você vencerá a cruz, ele está dizendo, você vai vencer as tuas imperfeições. É para isso que você está aqui. Né? Por isso, gente, para trilhar esse caminho não tem outra solução. E vocês também já escutaram muito falar aqui nas palestras, né? Não tem outra solução a não ser entrar nessa rotina de se abastecer do evangelho, ler o evangelho. A gente fala aqui o quanto é importante fazer o evangelho no lar. Quem não sabe como fazer o evangelho no lar, pergunte para as pessoas voluntárias aqui da casa. E na capa do evangelho, segundo o Espiritismo, tem a orientação de como se faz o evangelho no lar. Tá? E rotina de oração. Não importa onde, que hora, desde que seja do coração. Não precisa dizer uma palavra. Sintoniza, né? É somente ter vontade. Ora, se tudo é sintonia, e a gente já falou aqui, né? Tudo é sintonia. Se o meu pensamento está numa boa frequência, ele está sintonizado, abastecido, alimentado por Jesus e suas palavras, eu posso passar a semana caótica, aquele dia assim que só me traz pepino do trabalho para resolver, só aqueles e-mail bomba, sabe? Aqueles e-mail, aqueles WhatsApp bomba, aqueles abacaxi que você precisa descascar. Você pensa assim naquela pessoa e pensa, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Ou na tua casa, ou com a tua família, né, gente? Que na família a gente tem muitos desafios, né? Você vai passar por tudo isso, mas você vai estar com paz no coração. Você vai estar tranquilo. Jesus não promete que os problemas sejam apagados do teu caminho. Jesus promete que você vai ter mais clareza para enfrentá-los. Vamos para o outro momento que Jesus se identifica no Evangelho, segundo João. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que ele é a claridade, ele é a clareza espiritual. Quando ele fala luz, não é essa luz material que vocês estão vendo aqui. Se eu apagar a luz agora, nem tirar até essa luz azul aqui, deixar um breu aqui escuro, e eu falar para vocês, andem, todo mundo vai se tropeçar em todo mundo aqui, vai bater nas cadeiras, vai bater, vai cair. É a mesma coisa quando a gente está sem Jesus, sem Deus na nossa vida. A gente fica perdido, a gente se bate, fica andando em círculo, sem clareza. É essa luz que Jesus fala aqui, né? Então ele vem para clarear os pensamentos e nos dar aquele entendimento de qual caminho eu tenho que seguir, porque ele já fez o caminho. Ele sabe, né? Então, quando ele diz luz e clarear, eu sou a luz do mundo, ele quer dizer para a gente assim, olha, eu sou a luz para a tua conduta. Então, quando alguém te ofender, quando alguém te trair, quando alguém puxar o teu tapete,
quando alguém te enganar, né? Você não vai devolver na mesma moeda. Porque eu destruí isso. Não é olho por olho, dente por dente. Você vai resignar-se e vai retribuir o mal com o bem. É isso. Se a vida te tratar com agressividade, só te dá pedrada, você vai devolver pedrada? Não, você vai devolver paz. Você vai tratar a vida com paz e sutileza. Né? Se alguém te bater, é isso que significa, se alguém te bate na face, ofereça o outro lado? É isso que Jesus quis dizer. Não é para você ser um coitadinho e deixar que todo mundo fique te batendo. Não é isso. Não é no pé da letra que a gente tem que levar o que Jesus falava. É sentido metafórico das explicações. É a metáfora, é a interpretação. Bateu aqui? Como que você vai devolver? Batendo de novo? Não, não é violência com violência. É o bem com o mal, é guerra com paz. É assim que você vai fazer o mundo melhor, o teu mundo melhor, né? E isso não clareia? Quando a gente tem esse entendimento, não dá uma... A gente não começa a compreender as coisas um pouquinho diferente? Isso é a luz que ele fala, né? Outra afirmação de Jesus, também em João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ele diz, gente, para de pegar picada. Ele diz isso. Para de ficar pegando, como nos interior fala, né? As picadas, assim. Para de pegar atalho. Eu sou o caminho, meu irmão. Eu sou o caminho. Não tem outro caminho. É isso que ele quer dizer. Sai, eu já fiz essa caminhada, eu sei dos buracos, eu sei das curvas, eu sei dos perigos, eu sei das pedras. Então me escuta, leia o meu evangelho, escuta minhas palavras, que esse é o caminho. Não tem como chegar a Deus se não for por isso. É isso que ele veio dizer. Então, pega aqui na minha mão, criatura abençoada, e vamos junto. É isso que ele quis dizer pra gente. Não tem outro caminho. Não importa a religião que você quer se filiar, se você quer acreditar para me seguir, se você quer ser católico, se você quer ser espírita, se você quer ser Jeová, se você quer se dar Umbanda, pouco interessa a religião que você vai seguir. Se você seguir o que está escrito aqui, se você seguir as minhas palavras e me tiver no coração e se alimentar da minha palavra, tá bom. Eu não interessa a religião. Né? Deus é um só, né? E quando ele diz, eu sou a verdade, fechando essa frase, ele diz assim, ó, cuidado que nessas picadas que você quer pegar, tem os falsos profetas. E vai vir muita gente, não só agora, mas lá na frente também, trazer falsas mensagens. Toma cuidado. Nós estudamos isso no Evangelho, né? Os falsos profetas, né? Então, mais uma vez, ele diz, presta atenção, olha aqui no meu olho, é isso aqui, não é aquilo ali. Então, várias vezes no Evangelho, Jesus fica afirmando, eu sou o caminho, sou o caminho, sou o caminho. Esse é o caminho. Essa é a receita, né? As leis, gente, que regem o planeta Terra, acho que eu já falei aqui, mas é a mesma lei que rege todos os mundos. Ou vocês acham que é uma legislação para cada planeta? É a mesma lei divina que percorre em todo. Quanto mais avançado, né, mais leis são reveladas. Quanto menos avançados, menos acesso a algumas leis eles têm, né? Obviamente, conforme o nosso grau de entendimento, né? As leis vão se abrindo, vão se apresentando, vão sendo codificadas para a gente, né? Mas essa é a receita para tudo. Se eu quero um dia ser um ser crístico e governar o mundo, estar perto de Deus, em sintonia com Deus, a receita de bolo é essa. O Evangelho de Jesus, ele pegou na fonte. Quem que ensinou? Quem que trouxe? É Deus. Né? Esse é o código moral. E essa foi a grande missão do Mestre. Tá? Então, em sintonia com Jesus, a gente está em sintonia com Deus. Gravem isso. Então, qual que é a identidade de Jesus? Deus. Qual que é o caminho? O Evangelho. Tem alguma outra receita? Não tem. O Evangelho.
Então, gravem essa identidade do nosso Mestre. Então, que nessa Páscoa, gente, nesse período de reflexão, que a gente possa realmente, quando pensar em Jesus, claro, a gente faz aquela reflexão sobre o momento da sua morte, né, da sua entrega, né, desde o momento ali da traição, que é todo um processo ritualístico, né, porque a Páscoa, nós vamos falar no sábado, é muito ligada à religiosidade, né, mas que a gente possa refletir, lembrar do Mestre, tendo essas palavras aqui que eu trouxe para vocês, que é um irmão mais velho, que já fez a caminhada e que é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu falo com ele, eu falo com Deus. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem quiser saber mais sobre a Páscoa, venha no sábado, já fica o convite, né? No sábado, já falar sobre isso, é bem legal. Vou trazer algumas referências para vocês aqui, históricas, do judaísmo, como que se formou, tudo, é bem interessante. É isso, gente. Então agora, como vocês sabem, nós não vamos ter o evangelho, né? Semana que vem, Nedeia, volta ao normal, né? Então depois que eu finalizar a oração, nós vamos ter os passes coletivos, depois nós vamos para as filas dos passes individuais. Vocês já podem, terminando a oração, formar filas nos 2 corredores, tá bom? Então eu vou convidar para que a gente possa fazer a oração da nossa casa, irmãos de luz, oração ditada pelos espíritos aqui, emanando essa energia para todas aquelas pessoas que estão precisando, que estão sofrendo, que estão sem conhecer essa verdade de Jesus, esses ensinamentos, aquelas pessoas abandonadas, aquelas pessoas que têm às vezes pensamentos suicidas, pensamento de desânimo, aquelas pessoas que só se afastam da verdade de Deus, que essa energia irradie para todas essas pessoas, para todo o nosso planeta. E que a gente possa voltar para casa abastecidos do alimento espiritual, abastecidos de Jesus. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar das irmãos de luz, abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feita em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.